No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma receita de Páscoa que é da minha família, que todo mundo ama e eu quero compartilhar com vocês, que é a bolacha pintada. Vamos comigo conferir essa receita? Olá, meu nome é Dandara e esse é o Intolerante Sem Filtro. Não se esqueça de já deixar seu like e principalmente se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. A gente está na época da Páscoa e eu trouxe para vocês uma receita que tá na minha família há muitos anos. Quem é do Sul conhece, que é a bolacha pintada. Vamos comigo conferir essa receita, mas anota aí os ingredientes. Para a massa dessa receita, você vai precisar de 6 ovos, 16 colheres de açúcar refinado, 4 colheres de margarina vegetal, 100 ml de água, 1 pacote de sal amoníaco e 1 kg de farinha de trigo. Para a cobertura, você vai precisar de 3 claras de ovos, 12 colheres de açúcar refinado e granulado da sua preferência. Vamos começar aqui, então, a nossa receita misturando os ovos. Em seguida, a gente já pode adicionar também o açúcar. A água. E agora, vamos dar já uma mexida para ficar mais fácil para incorporar os outros ingredientes. Então, a gente dá uma mexidinha aqui rápido, para já misturar bem o açúcar, estourar aqui as gemas. Agora, a gente entra com a margarina. Aqui, vocês podem utilizar ou a margarina ou a banha. Então, se você gosta de banha, você pode utilizar também. Então, minha avó usava muito banha aqui nessa receita, então você pode utilizar também a banha de porco, tá? Se não, pode usar a margarina mesmo, sem problema nenhum. Essa margarina que eu tô usando aqui, ela é uma margarina vegetal, tá? Então, ela não tem traços de leite, não tem leite ali nos seus ingredientes. Então, é importante vocês sempre verem isso também, tá? Então, aqui a gente tenta dar uma mexidinha aqui nessa margarina. E por fim, a gente vai colocar um pacotinho de sal amoníaco, tá? O sal amoníaco, ele é um pouco forte, então quando vocês levarem pro forno e tirar, ele dá uma ardência, assim, sabe? Pra quem tem gato, parece cheiro de urina de gato. Mas depois a bolacha não fica com gostos, tá bom? É só a hora que a gente tira do forno mesmo. Então aqui a gente coloca o pacotinho. Dá uma misturada, então, aqui nos ingredientes. E agora, a gente vai começar a entrar com a farinha. Vai ser aproximadamente 1 kg, mas a gente precisa ir adicionando e mexendo aos poucos até dar o ponto. E daí, eu vou mostrar pra vocês qual que é o ponto, tá? Então, agora, no começo, a gente vai misturar aqui com o garfo, porque ainda tá bem mole. Mas a hora que ele já estiver mais consistente, a gente transfere então pra bancada pra poder conseguir já ir abrindo aqui as nossas bolachas. Então, aqui a gente vai misturando aos poucos. A margarina, ela vai se dissolver só a hora que a gente amassar mesmo, tá? Que daí ela incorpora bem a massa, porque ela ainda fica separadinha, né? Então, agora a gente adiciona mais um pouco. Essa bolacha aqui, ela fica muito gostosa pra você fazer aí na sua Páscoa. Ela é bem típica do Sul, então as pessoas que conhecem, né, que são lá do Sul, que conhecem essa receita, sabem do que eu tô falando. Pra quem não conhece, vale super a pena fazer essa bolacha. A gente comia muito quando era criança, então a minha avó, por parte de mãe, ela fazia pra gente na Páscoa. E quando eu fui morar no Mato Grosso, do lado da nossa casa, tinha a Dona Nivena. E a Dona Nivena também é do Sul, então ela fazia todo ano essa bolacha no Natal e também na Páscoa, né? Essa bolacha pra gente comer.
E daí, naquela época, eu colocava, inclusive, em cima, né, aquelas bolinhas, tipo de chumbo. Hoje em dia é mais difícil a gente achar, né? Ela era bem durinha, mas ficam muito bonitas depois de pronta. E aqui a gente vai adicionando, então, a farinha. Vai dar uma quantidade bem grande aqui de bolacha. Vai dar pra você dividir aí com seus amigos, com os seus parentes, com o povo do trabalho, com o povo da escola, porque vai dar bastante bolacha. Então, se você quiser, você pode reduzir aqui essa receita, tá? Agora já vai começar a vazar pra fora, porque minha vasilha não é tão grande. Mas não tem problema, porque a gente vai ter que transferir ela pra bancada. Então, não tem problema já começar a sair farinha aqui, tá? Então, ela já tá bem mais grossa, mas a gente precisa adicionar mais farinha. É difícil fazer receita sozinha, viu, gente? Arruma um ajudante aí pra colocar a farinha pra vocês, que fica mais fácil. Porque sozinha, tem que mexer com o garfo, tem que colocar a farinha. Eu tô precisando de um Louro José aqui nesse canal, viu? Só pra colocar os ingredientes pra mim. Aqui já tá ficando bem mais firme, ó. Ó, aqui a gente vai misturando. Então, essa receita, ela vai crescer só com sal amoníaco, tá? Ela não vai fermento, não vai nada. Aqui já tá quase dando pra gente transferir. Já vai cair pra fora, não se preocupem. Só não quero transferir aqui pra bancada, ela é muito mole ainda, então por isso que eu ainda não transferi, tá? Mas já acho que já tá quase bom. Então aqui, ó, ela já tá bem firme, ó. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou colocar uma quantidade boa de farinha aqui. E daí já vou jogar aqui a nossa massa. Porque embaixo ela vai estar bem molinha, então pra não grudar, é importante você já colocar uma quantidade boa aqui de massa. Então, aqui, ó, no fundinho ela tava mais mole, porque não dá pra mexer direito, né? Ó, então, a gente tira aqui dessa vasilha e agora a gente vai mexendo aqui já com a mão pra poder deixar ela no ponto certo. Gente, é normal, já tô começando a sentir aqui o cheiro do sal amoníaco. Pra quem nunca usou sal amoníaco, ele é bem forte, assim, o cheiro de verdade, parece xixi de gato. Mas fica bom, tá? Acreditem, vale a pena. Mas o cheiro é forte. Então, aqui, ó, a gente já pode começar a mexer com as mãos. Ela ainda tá um pouquinho mole, então a gente precisa adicionando aqui essa farinha que a gente colocou por baixo, tá? Vai aproximadamente 1 quilo mesmo, ali já quase acabou o meu trigo. Mas já tá quase no ponto. E daí depois, a hora que a gente for moldar, a gente pode cortar, né? Ou com os moldes, você pode, não sei se você tem aí na sua casa, né, moldes de bolacha. Você pode cortar com copo, com faca, da forma que ficar melhor aí pra você, tá? Então, aqui começou a grudar um pouco, a gente vai precisar colocar um pouco mais de farinha aqui na bancada. Então, aqui, ó, eu consegui um Louro José pra me ajudar a colocar a farinha, porque minha mão tá bem suja.
vai desgrudando assim das mãos de vez em quando, porque fica com uma quantidade muito grande. E daí atrapalha um pouco pra gente poder mexer aqui na massa. Eu vou desgrudar aqui também o que grudou aqui na bancada. Vamos desgrudar aqui um pouquinho e jogar mais um pouquinho de farinha aqui na bancada pra poder passar a massa pra cima. Ela ainda tá mole. Dá trabalho, viu, gente? Dá bastante trabalho com essa bolacha. Mas ela fica muito gostosa. E fica muito bonita também pra você dar de presente, assim, pra alguém na Páscoa. Ou pra você comer com as crianças. Na hora de fazer, né, a decoração dela, você pode também chamar as crianças pra ajudar. Então, é um momento importante, assim, né, pra você construir história e também construir aí uma tradição dentro da sua família, né? Isso é bem legal. Então, aqui eu já consegui desgrudar bem da bancada. Então, vou continuar amassando. Já tá quase no ponto, ela já tá grudando bem menos agora. Vou desgrudar aqui um pouco da minha mão. Jogar mais um pouco aqui por cima, pra ela não grudar muito. Daí a gente suja a casa inteira com farinha de trigo. Joga massa pra tudo quanto é lado, farinha pra tudo quanto é lado. Mas é assim mesmo, mexer com massa, né? Vou amassando aqui. Vou jogar mais um pouquinho aqui que ainda tá mole. Desgrudar aqui a bancada. Vou jogar um pouquinho mais de farinha na bancada pra poder colocar lá em cima e não ficar grudando. Então, nesse momento, a nossa margarina, que ela não tava misturando, né, enquanto tava líquido, ela já vai ter incorporado bem aqui na massa. Então, ó, a nossa massa já tá quase lá. Não precisa amassar, não é igual o pão, tá? Que a gente precisa ficar sovando, amassando. É só pra incorporar mesmo e ela parar de grudar pra gente conseguir abrir. Então, é importante sempre ir juntando assim e sempre colocando um pouquinho mais de farinha na bancada pra que ela não grude. Aí, a gente espalha, coloca aqui de novo. Então, ó, esse é o ponto pra ela não ficar muito firme, né? Senão depois a bolachinha fica dura. Então, esse é o ponto. Ela já desgrudou, ela tá super macia ainda. Então, vocês veem que ela tá macia, ó. Só que ela já não tá grudando mais na bancada. Então, essa é a hora da gente já abrir aqui a nossa bolacha. Então, eu vou cortar a nossa massa, mas é importante, ó, sempre ir colocando farinha na bancada, porque ela gruda mesmo, tá? Então, vou colocar ela aqui, jogar um pouquinho aqui de farinha pra ela não grudar. E a gente vai cortando aqui em porções essa nossa massa, que é uma massa grande. E daí, a gente vai abrindo aqui com o auxílio de um rolo, com um copo, com uma garrafa. Aí, depende do que você tem aí na sua casa, tá? Agora, a gente pode ir porcionando aqui em pedaços, pra ficar mais fácil da gente abrir. Beleza. Aí, agora a gente pega aqui uma partezinha, deixa as outras aqui no cantinho pra não atrapalhar. E agora, a gente vai abrir aqui a nossa massa. Aí, de novo, é importante sempre ir colocando farinha,
porque ela não tá num ponto que tá pegajosa, mas ela ainda grudaria, tá? Então, aqui a gente deixa sempre bem enfarinhado. E agora, eu sempre aqui no canal, né, eu preciso tomar vergonha na cara, gente, comprar um rolo de madeira. Mas eu sempre utilizo aqui o copo e eu gosto de mostrar pra vocês que dá pra fazer também com o copo. Então, é um copo mais grosso, ó, então não tem problema. Só tomar esse cuidado de ser um copo um pouco mais grosso, né, pra ele não quebrar. Então, aqui a gente vai abrindo. Não pode deixar muito fino, tá? Porque senão ela vai ficar super dura. O objetivo é deixar ela um pouquinho mais grossinha, porque daí ela fica bem fofinha por dentro depois e ela vai ficar mais sequinha por fora, tá? Então, aqui eu vou juntar pra ela ficar mais grossinha. Nessa espessura que tá aqui, ela já tá bem bacana, tá? Então, ela tá... Vou passar aqui pra ela ficar bem lisinha. Ela já tá bem legal. E daí, o que eu falei pra vocês? Vocês podem utilizar um copo ou uma faca, mas eu tenho aqui esses moldes, tá? Então, quando eu era criança, a gente comia sempre ela ou redonda ou como se fosse um losango. Losango, né? Cortada aqui com a faca. Então, nesse caso, eu vou fazer ela redonda. Aí, você pode fazer do tamanho que você achar melhor. Eu gosto de usar sempre esse tamanho aqui, porque daí ela não fica nem tão pequena e nem tão grande. Então, aqui com a ajuda aqui do nosso cortador. Então, aqui, ó, essa é uma espessura legal pra gente fazer a nossa bolacha. E daí, a gente coloca, então, as nossas bolachas aqui numa forma untada só com óleo, tá? Não precisa passar mais nada aqui na forma, então, a gente coloca só um óleo. Deixa uma distância aqui entre elas, porque ela cresce por causa do sal amoníaco, né? Apesar de não ter ido fermento. A gente preenche aqui a forma, vai dar várias fornadas, tá, gente? Então, esse daqui ele vai render bem, depois eu falo pra vocês no final quanto que vai render essa fornada. Então, eu coloquei aqui a quantidade que eu consegui cortar. Essa daqui, o que que a gente faz? A gente junta de novo, tira aqui o excesso de farinha, né, pra massa não ficar dura. Junta aqui tudo de novo e vai fazer a abertura dessa massa aqui de novo, tá? Então, a gente molda aqui. Então, abriu de novo, só cortar aqui. Você vai fazendo esse processo aqui até que a gente consiga cortar toda a massa, tá? Só que, como a quantidade de bolachinha é grande, você pode ir cortando e já levando pro forno, tá bom? Então, eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 15, 20 minutos, até que ela fique moreninha aqui por baixo. Então, tem que tomar cuidado que às vezes ela não tá morena em cima, porque ela fica branquinha, mas embaixo ela começa a queimar. Então, precisa dar uma olhadinha embaixo, até que ela fique moreninha embaixo, ela já tá boa. A gente tira do fogo, do forno, e daí a gente deixa ela esfriar antes da gente fazer a parte decorativa aqui da nossa bolacha, tá? Então, eu vou cortando, vocês vão acompanhando. Enquanto isso, essa quantidade que eu já tenho aqui pronta, eu já vou levar pro forno, tá bom? Aqui, pessoal, como a minha forma, né, eu já coloquei ela no forno com aquela primeira quantidade que eu tinha feito, aqui eu vou deixando elas aqui do lado, é importante sempre passar a farinha embaixo para elas não grudarem, tá? Aqui, então, eu terminei de moldar todas as bolachinhas, já tô com a primeira fornada no forno pra ir assando, né? Então, ao todo, deu 58 bolachinhas, então é uma quantidade bem boa, assim, né? É 1 quilo praticamente aqui de trigo, sobrou só um pouquinho, ó. Então, vai aproximadamente aí 1 quilo de trigo. E agora a gente vai assando e eu vou mostrar pra vocês como ela fica quando ela sai do forno.
Aqui, então, saiu a nossa primeira fornada, eu deixei 15 minutinhos, por isso que precisa deixar bem espaçado. Olha aqui como teve umas minhas que ficaram grudadinhas. E daí, quando ele tiver assim, ó, embaixo, ele já tá bom. Nesse ponto, ele fica bem mole em cima, assim, fofinho, né? Não chega a ser mole. Então, você precisa deixar ela descansar e esfriar agora, antes da gente continuar o processo, tá? Então, agora eu vou colocar mais bolacha aqui dentro da forma e levar pro forno pra ir assando. E daí eu mostro aqui pra vocês como que a gente vai fazer pra poder confeitar nossas bolachas pintadas, tá? Agora que a gente já tá com uma parte da nossa bolacha assadinha, a gente vai fazer o merengue, que é a cobertura aqui da nossa bolacha. Então, a gente vai precisar aqui de claras de ovos. Então, eu tenho 3 claras. E a gente vai precisar também de bastante açúcar, e daí o açúcar refinado, tá? Por que vai muito açúcar? Esse nosso merengue, ele precisa ficar bem consistente para que a gente tenha que ele fique seco, na verdade, né, quando a gente deixar ele esfriar. Então, por isso que vai bastante açúcar. Agora, eu vou bater aqui até dar o ponto e eu mostro pra vocês. Aqui já chegou, então, no ponto. Esse é o ponto, ó, ele fica como se fosse neve mesmo, mas ele fica bem grosso por causa da quantidade de açúcar, tá? Então, ele fica bem firme. Esse daqui é o ponto, então a gente já pode parar de bater aqui e agora começar a confeitar nossas bolachas. Então, aqui agora a gente vai começar, então, a confeitar aqui as nossas bolachas. Por que que elas chamam bolacha pintada? Porque a gente vai passar uma camada como se fosse pintar mesmo ela e depois fazer a decoração, tá? Então, a gente pega aqui a bolacha, passa uma quantidade generosa aqui de creme por cima. Assim, não dá pra ficar muito uniforme, tenta deixar o mais possível, mas nunca fica perfeito, tá? Depois que a gente passar, então, o merengue, a gente vem, então, com o granulado. Nesse caso, eu tô utilizando 2 tipos de granulado. Esse daqui, que é o granulado colorido, e essa marca da Dory, ela é muito boa porque ela não tem leite. Então, é muito bom aqui essa marca, tá? A gente pode jogar o granulado colorido e também o granulado mesclado, branco e preto, que também é da mesma marca, tá? Se você encontrar aí na sua cidade aqueles açúcares coloridos, que normalmente em casa de confeitaria vende, também é legal utilizar. Ou se você achar outros tipos de granulado, aqueles que são em formato de coração, ou até mesmo aquelas bolinhas, né, que a gente comia muito antigamente, que parece metal, você também pode colocar. Então, aqui você pode colocar o confete que você mais gostar, tá? Tô indicando esses 2 aqui, que são super fáceis de achar e não tem leite, tá? Então, vou colocar aqui nessa primeira o confete colorido. Então, a gente vem aqui em cima dela e coloca aqui uma quantidade boa aqui de confete. E ela fica assim. Eu gosto de passar primeiro o merengue em tudo. Então, normalmente eu vou passando aqui o merengue nas bolachas. E por último, eu venho com o confete. Eu acho que fica mais rápido, né? Fica tipo uma linha de produção mesmo. E daí, depois que a gente passar o confete, a gente vai precisar deixar essa bolacha descansar. Por quê? Agora, o nosso merengue, apesar de estar duro, ele ainda é uma consistência mole. Então, a gente precisa que ele seque. Então, ele vai ficar uma crostinha aqui por cima da bolacha. Se você mora num lugar que não tá tão frio, vai demorar um pouco mais para esse seu merengue secar. Talvez até 2 dias, tá? Se você mora num lugar que é quente, mais ou menos metade de um dia no máximo, ele já seca e depende também da quantidade que você coloca. Se você colocar bastante, ele vai demorar mais para secar. Se você colocar menos, ele vai secar um pouco mais rápido, tá? Então, a bolacha, ela vai estar pronta quando esse merengue, ele estiver durinho. E daí você pode ir olhando, né, confirmando como que tá o merengue.
encostando. Então, você vai precisar colocar em cima, né, todas as bolachinhas aqui em cima de uma mesa, de um lugar onde não tenha bicho, não tenha excesso de animais, para você poder deixar elas secarem. E daí aqui você vai olhando aqui na beirinha, quando você encostar e ele não sair mais no seu dedo, o merengue, significa que ele já tá durinho, você já vai poder guardar ela. E daí você vai poder armazenar num pote. Antigamente, minha avó colocava naquelas latas de ferro, né? Então, você pode colocar naquelas latas de ferro para armazenar por um bom tempo. Hoje em dia, a gente utiliza, né, algumas vasilhas de plástico, enfim. E daí, ela dura por um tempo até bom depois armazenada. Mas você só vai poder guardar ela quando ela estiver sequinha, tá? Então, aqui a gente vai continuar passando a bolacha e confeitando elas, tá? E daí vocês vão acompanhando aqui todo o processo, e daí no final a gente tem que experimentar, né? Pelo menos uma, nem que ela ainda não esteja sequinha, porque ela demora um pouco, pra ver se ela ficou gostosa e se vale realmente a pena vocês fazerem aí na casa de vocês. Pra mim, eu sou muito suspeita pra falar, porque tem uma memória afetiva muito grande aqui nessa bolacha. Então, minha avó fazia, tanto a minha avó de consideração, que é a avó Nivena, quanto a minha avó Ida, que é a mãe da minha mãe, as duas faziam, então eu gosto muito aqui dessa bolacha. Mas se você ainda não experimentou, vale muito a pena. É um processo muito legal para você fazer aqui com a sua família, com seus filhos. E eu acho que tem tudo a ver aí com Páscoa e também dá para fazer essa bolachinha aqui no Natal, tá? Então a gente vai fazendo aqui, vocês vão acompanhando o processo comigo, para depois a gente poder experimentar. A nossa bolacha já ficou pronta, olha como elas estão lindas. Ainda não secou, gente, porque como eu falei, demora 1 dia, 2 dias, dependendo da temperatura aí da sua região, para que o merengue ele seque. Então o meu ainda tá um pouco úmido, mas a gente vai experimentar mesmo assim, para ver se ficou realmente gostoso. E se pra mim, pelo menos, traz aquele gostinho de infância que eu falei pra vocês que eu comia muito, sempre na Páscoa e no Natal. Vou pegar essa aqui de chocolate. Ela ficou bem fofinha. E lembrando, pra quem nunca fez nenhuma receita com sal amoníaco, ele realmente tem um cheiro um pouco forte. Na hora que você amassa a massa, na hora que você tira do forno, ele também tem um cheiro bem forte. E se você come ele antes do merengue endurecer, a massa vai estar bem fofinha e pode ser que ainda tenha um residual de sal amoníaco, tá? Mas depois desse tempo de 1 dia, 2 dias mais ou menos, que é o tempo do merengue secar, já some esse gosto, então, de sal amoníaco. Podem ficar tranquilos, porque tem gente que realmente não gosta. É um cheiro, né? Eu acho que ele tem muito mais cheiro do que gosto, bem forte. Mas vamos experimentar aqui. Tá bem bonito. Gente, tá divino. Sério. Se tem uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer essa bolacha, essa receita principalmente é da minha avó, então eu guardo com todo carinho pra não perder e sempre manter viva essa tradição que a gente sempre tinha. E tem o mesmo gostinho de infância, então ficou muito, muito, muito bom mesmo. Façam aí na sua casa, espero que vocês tenham gostado dessa dica para vocês reproduzirem aí na Páscoa. Não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e principalmente ativem o sininho, porque daí toda vez que a gente tiver um vídeo novo por aqui, vocês vão ser notificados. E lembrando que os nossos vídeos vão ao ar às segundas e quintas-feiras, às 18 horas. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!